Oi, meu nome é Tainá Alves e hoje eu vim falar sobre romance hot. Então, hoje eu vim dar 4 dicas sobre romance hot, todos disponíveis na Amazon e com uma coisa em comum, todos têm CEO. Eu amo história com CEO, então eu não pude deixar de vir aqui para falar sobre esses romances que são maravilhosos. Então, bem rapidinho aqui, bem rapidinho mesmo, sem procrastinar muito, o primeiro livro é Cretina Irresistível. Então, Cretina Irresistível ele é escrito pela Christina Lauren e ele conta a história de Chloe Miles e do Benedict Ryan. Então, a Chloe ela é uma secretária barra estagiária, ela é muito ambiciosa e ela quer crescer na vida, só que ela quer crescer pelo mérito dela, ela não quer crescer, tipo, passando por cima de ninguém nem nada disso, e ela tem muito medo que as pessoas pensem isso dela. Então, o que é que ela faz? Ela tá em meados de começar a cursar MBA. Ela é super divertida, engraçada, um pouco sarcástica. Só que aí ela conhece o Benedict Ryan. O Benedict Ryan, ele tá vindo da França pra ser CEO dessa empresa. E ele é muito perfeccionista. É muito arrogante. Não é tão assim quanto os outros CEOs que eu tô acostumada, mas ele é arrogante. E ele tem uma regra: nunca se envolver romanticamente com as pessoas no trabalho dele, com os subordinados dele. Obviamente essa regra é quebrada e eles começam aí um romance super intenso, super legal. Só que o que acontece? A Chloe ela tem muito medo que as pessoas descubram que ela tá com o Benedict por conta de falatório mesmo. Ela acha que os professores, né, do curso dela, que as pessoas vão achar que ela só tá com ele por conta do dinheiro e da fama que o nome Benedict Ryan, né, da empresa dele, carrega. E ela tem muito medo disso. Essa história, ela é super curtinha, ela tem umas 100 páginas, então dá pra ler num dia. E ela é uma história assim, que tipo, não tem muita profundidade, porém é legal. É tipo uma comédia romântica assim. Eu achei bem parecido com uma comédia romântica. É bem legal. É massa, é bem legal essa história. Então, o segundo livro é o livro 1 de uma trilogia que se chama Peça-me o que Quiser, da Megan Maxwell. Então, o que acontece? Nele a gente conhece a história da Judith Flores e do alemão Erich Zimmermann. Eu acho que é assim que se fala o nome dele, mas já tá aparecendo aí na tela. Então, o Erich ele é alemão e ele começa a tomar conta da empresa depois que acontece um negócio com o pai dele, enfim, acontece os troços lá com o pai dele e ele toma lá pra ser CEO dessa empresa. E o que acontece? Ele fica encantado com a Judith, que é a secretária dele. E ele quer ficar com a Judith de todo jeito, mas ele tem umas peculiaridades aí na hora do sexo. E o que acontece? Ele fica insistindo pra ela ir pras viagens com ele, né, de negócio mesmo, não precisando, mas ele fica insistindo, usando aquela desculpa de você é minha secretária, tem que estar onde eu estiver. E aí ele começa a arrastar ela pra tudo que é canto. Ela não consegue resistir muito, né, eles começam ali um romance, e aí ele apresenta o mundo da troca de casais pra ela, né? Ela tem uns pudores assim de tipo, meu Deus, o que é isso de início, mas depois eles começam ali, ele apresenta pra ela e consequentemente pra gente também que tá lendo esse mundo. Esse livro se passa na Espanha, então é um livro bem diferente, né, do que eu tô acostumada a ler, porque as histórias geralmente que eu lia se passavam ou em Nova York ou em Londres, então foi uma quebra disso pra mim. Eu gostei muito dessa trilogia e eu super recomendo ela. É bem legal mesmo, tá? O terceiro livro é Operação CEO, que é escrito pela Miley Cyrus. E esse livro é maravilhoso, eu gostei muito de ler ele. Ele tem umas 266 páginas, se eu não me engano, em e-book. E ele é maravilhoso, ele vale super a pena de você ler. O que acontece? Nele a gente conhece a história da Sabrina e do Enrico Zanetti. Então, a Sabrina, ela acaba se tornando a chefe, né, temporariamente, do setor de TI. CI é ótimo. Do setor de TI de uma sede dos supermercados Zanetti, que são vários supermercados assim, espalhados pelo país, e ela acaba se tornando a chefe ali do departamento de TI. E temos o Enrico Zanetti.
O Henrico Zanetti é o seguinte, ele acaba de se tornar CEO por conta de um infarto que o pai dele sofreu. E ele, logo que ele entra na empresa, ele descobre que ele está sendo roubado, né? Que o pai dele estava sendo roubado e que ele está sendo roubado. E ele meio que entra na investigação pra descobrir o que aconteceu, pra onde o dinheiro foi e tal. E nessa investigação, ele acaba pedindo ajuda para a Sabrina, eles começam a ter um convívio muito maior e desenvolvem uma paixão muito forte ali entre os dois. Eles têm uma relação bem legal, né? Ela faz várias referências de Star Wars, de coisas meio geeks, assim, do universo nerd, de jogos. Então, foi um livro muito engraçado de ler. E o Henrico, ele não tem nada de CEO, na verdade. Ele não é arrogante, não é prepotente, não é nada disso. Ele é um cara super legal. Assim que ele descobre, assim, que tá apaixonado por ela, ele já vai logo pedindo ela em namoro e eles começam um romance super legal. Então, o grande ponto da história é você dar uma de detetive junto com eles pra descobrir quem é que tá roubando a empresa. Tem uma pegada de ação muito forte e é bem legal. É um livro que eu super recomendo. O último livro, ele é um pouco mais complexo, porém é bom igual, que é o livro 1 da série Turbulência, Heitor, a Dívida. É escrito por Lani Queiroz e é maravilhoso, 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 maravilhoso. Não tem outra palavra pra descrever esse livro, senão maravilhoso, né? Nele a gente conhece a história do Heitor e da Sofia Guimarães. O Heitor Camargo Maxwell, ele é o CEO do conglomerado brasileiro de linhas aéreas HTL Ocean Airlines. Eu acho que se fala assim, eu acho que eu falei certo, que é sediado em São Paulo. Então, pega todas as qualidades de um CEO e taca nesse homem que você vai ter o Heitor. Ele é frio, implacável, cínico, sarcástico, arrogante, prepotente, acha que é um presente de Deus na Terra e ele não quer se apegar a ninguém por N motivos do passado dele aí que a gente vai descobrindo durante a história. E o que é que acontece? Ele tem 37 anos, né? E ele vê uma necessidade urgente de ter um herdeiro. Ele quer ter um herdeiro, alguém pra ficar no lugar dele depois que ele morrer. Só que ele não quer se apegar, ele não quer baixar um Tinder, ele não quer ir pra uma festa pra ver se encontra alguém, não. Ele quer só o filho mesmo, tá? Só o filho. Então o que é que ele faz? Ele descobre nesse meio tempo que ele está sendo roubado por um antigo parceiro de negócios dele, de muito tempo atrás, só que esse cara tava roubando ele. E o que é que ele faz? Ele une a imoralidade, o útil e o agradável. E acaba desenvolvendo um contrato. Ele chega pra esse homem e fala: ou eu chamo a polícia agora e você vai ser preso, vai passar o resto da vida na cadeia, ou você me entrega uma das suas filhas pra ser minha esposa e pra ser minha incubadora ambulante. Sim, ele fala isso, uma incubadora ambulante, tá? E aí o homem, covarde do jeito que é, entregou a filha dele, né? A Sofia. A Sofia, ela era como qualquer adolescente, né? Ela tinha os sonhos dela de ser bailarina, de ter um futuro, de tudo isso, e tudo isso é roubado dela, entre aspas, não só por conta disso, né, do contrato, porém por outras coisas que a gente vai descobrir. E ela tem tudo isso. Ela tem uma meia-irmã, que é o Satanás na vida dela, e a Soraya, que é a madrasta dela, que também é outra ridícula. Só que elas pintam e bordam com Sofia, então ela não sabe o que é pior. Ser entregue pra ser incubadora ambulante de Heitor ou ficar dentro daquela casa. Então ela vai na fé. Tem uma passagem de tempo aí, né, no início, porque desde o primeiro encontro que eles têm até o casamento se passa um ano, porque quando o Heitor conheceu a Sofia, ela estava prestes a completar 17 anos. Então ele teve que esperar um ano para poder se casar com ela e fazer ela esposa dele. Então ela meio que é uma Cinderela contemporânea, né? Ela tem uma meia-irmã maldosa, uma madrasta malvada, e aí entra nesse negócio aí de ser entregue para quitar uma dívida, né? Dentro dessa história a gente tem o desenvolvimento do casal, né, óbvio, mas também tem o desenvolvimento deles como pessoas, tanto do Heitor, né, quebrando as barreiras dele aí pra poder engatar mesmo no relacionamento com Sofia, tanto a própria Sofia, né, tipo, ela vai ser mãe, tem um crescimento dela também no âmbito sexual, na sensualidade dela, porque ela era virgem, também tem um crescimento como pessoa por conta da cabeça dela, né, que vai mudar por ela ser mãe, e tem tudo isso.
Fora que a gente também acompanha um pouquinho da história de Tristan, que vai ser o livro 2, que é o irmão do Heitor, né? Também tem umas historinhas aí pra dar o link com o segundo livro. E é maravilhoso, então é uma história que eu super recomendo. No começo você quer matar o Heitor, mas depois você acaba desenvolvendo um apego a ele e no final você quer que eles acabem juntos. Então é bem legal, é um livro que eu super recomendo. Ele tem 500 páginas e é maravilhoso, não tem outra palavra pra descrever. Todos os livros que eu falei aqui são maravilhosos. Todos estão disponíveis na Amazon, que eu já falei. Você pode ler com o seu Kindle. E, enfim, são maravilhosos, né? Se você gostou das indicações, se você vai ler algum, ou se você acha que merece outra pessoa saber dessas indicações, então compartilha esse vídeo, dá like, comenta assim se você já leu alguma coisa, ou se você nunca tinha visto nenhum desses livros que eu falei. Então é isso e não tem muito o que falar, né? Então até a próxima.